queridos irmãos, Deus abençoe a preciosa vida de todos. Continuamos firmes em nosso plano de leitura anual da Bíblia. Nesta semana daremos continuidade nos seguintes conteúdos: Atos capítulo 15 a 18, capítulos finais de Josué, Juízes capítulos de 1 a 9 e Jó capítulos 32 a 38. Lembrando que, caso você atrase as leituras, tente colocar em dia, mas sem prejudicar o estudo, a meditação e a devoção. Como sabemos, esse plano é uma ferramenta para conhecermos mais ao Senhor e não deve ser usado como um fim em si mesmo, ok? Bom, no início da nossa leitura de Atos, vemos a controvérsia quanto à circuncisão dos gentios a fim de serem salvos. É formada uma comitiva para ir a Jerusalém discutir o assunto. Pedro dá o seu parecer, dizendo que o Senhor não estabeleceu distinção entre judeus e gentios, pois ambos foram purificados pela fé no coração. Ambos foram salvos pela graça do Senhor Jesus. Tiago expõe o seu parecer também a respeito dessa questão, exortando aqueles irmãos a não perturbarem os gentios, antes recomendar a eles que se abstivessem das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Inicia-se então, na nossa leitura, a segunda viagem missionária com a separação de Paulo e Barnabé. O motivo? João, chamado Marcos, em Atos 13:13, como nós já lemos, havia se apartado de Paulo e seus companheiros. Isso soou como uma deserção para Paulo. Por isso houve contenda entre Paulo e Barnabé, culminando na separação entre os dois. Ponto importante. Em Atos 16, de 6 a 10, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo. Interessante notarmos que a intenção era pregar a palavra na Ásia. Havia um propósito maior de Deus para a vida dos seus servos. E, mesmo que as intenções eram boas, Deus faria cumprir o seu propósito. Então, por mais que as nossas intenções sejam boas ou melhores, excelentes, elas não estão acima da vontade de Deus e dos seus propósitos. Isso acalenta o nosso coração, pois sabemos que Deus, além de cuidar, Ele sabe o que é melhor para nós. Na opção de Paulo, poderiam acontecer muitas conversões. Sim, mas aprove ao Senhor manifestar o seu poder na vida de Lídia, libertar a jovem adivinhadora, fazer Paulo e Silas sofrerem açoites e prisão para testemunho e conversão do carcereiro e sua família. Suas passagens por Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, na segunda viagem missionária, foram necessários para que o Evangelho, Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, fossem anunciados àqueles corações. Bom, agora, indo para Josué, nos capítulos finais, vemos a exortação de Josué ao povo para que, na terra prometida, este povo fosse fiel ao Senhor e observasse a sua lei. Josué então faz um belo discurso relembrando o povo a respeito da fidelidade do Senhor, ao cumprir as suas promessas, ao pelejar pelo povo, eliminando os inimigos, distribuindo a terra por sorte às tribos de Israel. E o que era requerido do povo? Lá o texto diz: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais,
nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. No relato da história de Josué, ao povo, ele mesmo relembra os grandes feitos do Senhor. E agora exorta o povo a servir ao Senhor com integridade e fidelidade, apartando-se assim dos deuses. Qual a escolha que o povo deveria fazer? Deveria escolher entre os deuses dos antepassados, além do Eufrates, ou os novos deuses conhecidos pelos povos pagãos? Qual Deus era melhor? Enquanto decidiam, Josué declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que declaração maravilhosa, que declaração linda. Triste saber que gerações se passaram, mas o ensino e a exortação relacionadas à aliança e à observância dela foram deixadas de lado. Inicia um outro ciclo na vida do povo, onde inimigos se levantam e Deus, pela sua fidelidade e amor, restabelece a sua aliança por meio de um libertador, um juiz. O que adianta pensar em divisão de terra, herança e tantas outras coisas terrenas se o coração está longe do Senhor? Algo para nós pensarmos no livro de Juízes. Nossa última observação está no livro de Jó. Interessante notarmos que as palavras dos amigos de Jó não possuem, aparentemente, incoerências. Elas estão presentes na vã pretensão de tentar explicar os propósitos do Senhor na vida de Jó. Pecado, orgulho, acusações, autojustiça, falta de fé. Em algum momento, ou por algum motivo, Jó havia se desviado, segundo seus amigos, dos caminhos do Senhor e por isso estava sofrendo. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. É certo que as palavras contidas nesses capítulos têm muito a nos ensinar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até os confins da terra. Somente a palavra do Senhor para convencer o coração de Jó. A sua justiça e retidão não dependiam dele, mas de Deus. Somente a voz do Senhor pode nos dar alento, certeza, verdade e libertação. E que nas leituras que iremos realizar nesta semana, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê certezas, que o Senhor revele a verdade em nossos corações. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.